diplomacia pode salvar a sua vida? Salvar as coisas que você vem fazendo? Bom, pensa numa estrada. Se você passa por essa estrada com um trator gigante, você vai estar ali destruindo tudo que está pela estrada. Você está prejudicando. E olha, seu trator, você quer chegar no seu destino, você quer chegar no seu objetivo. Mas você está indo pelo jeito errado. Esse trator gigante não é o jeito, você está destruindo as coisas do lado. Então o que você precisa fazer? Mudar, em vez de ir de trator, vai com outra coisa menor. É o meio que você está se locomovendo. E bom, diplomacia é isso, é a arte de você transformar uma coisa um tanto quanto delicada em algo mais sutil. Só que a diplomacia realmente autêntica é você fazer isso com as melhores das intenções. Então, quando você fala algo por falar, que é nosso padrão como ser humano, a gente quer falar como a gente pensou, é o menor esforço. Quando a gente fala o que está pensando, quando a gente age por impulsão e não reflexão, a gente está dando ali o mais fácil. Olha bem, o mais fácil que a gente pode fazer é desistir. O mais fácil que a gente pode fazer é brigar, separar. Por isso que vê ali vários relacionamentos que chegam e separam no primeiro dia, na primeira semana. Por quê? Quando teve uma dificuldade, não souberam ter essa diplomacia para chegar no objetivo. Porque sem diplomacia é igual o trator da estrada. Você vai passando de qualquer jeito, vai passando de um lado, vai batendo do outro e o caminho vai ficando todo ferrado. Mas é esse caminho, essa estrada que eu falei que vai permitir chegar onde você quer. E onde você quer pode ser ali você resolver uma discussão, pode ser ali no trabalho, você conseguir falar com o cliente algo delicado, às vezes com o seu superior, pode ser ali do banco, pode ser com seu pai, com sua mãe. Não importa, é para tudo na vida. Então, quando você tem diplomacia, você tem, de fato, uma estratégia para lidar com as dificuldades da vida. A vida é difícil? É, pra caramba. Mas não precisa ser sofrimento. Porque se a vida já é difícil, a gente tem que achar soluções para ela ficar mais leve e mais feliz. Porque a gente pode achar soluções. E a diplomacia é uma excelente para a gente estar colocando no dia a dia. E como que se faz diplomacia? Bom, é prática, repetição, e também essa estratégia, assim como falei, de como você torna algo complicado em algo um pouco mais sutil. Então vou dar alguns exemplos para você mesmo ter essa reflexão de entender na sua vida, nas coisas que você faz agora, o que pode estar sendo mais diplomata nesse formato. Então vamos lá. Vamos voltar ao termo diplomacia. Os governos contratam diplomatas para fazer negociações entre termos. Então, um diplomata vai negociar uma cláusula para um outro governo. Então chegam, conversam na mesa, trazem ponto A, ponto B, ficam horas ali dialogando, em vez de um ditador chegar e impor, vai ser desse jeito, queira ou não. Então, resumindo ali a diplomacia nesse termo, é isso. E deixo claro aqui que eu não sou diplomata, estou trazendo o conceito da diplomacia aplicado. Então, se eu estou falando algum termo, releva e foca nesse conteúdo que eu quero abranger. Porque é só com diplomacia que a gente consegue, de fato, transformar as coisas na nossa vida. Então, bom, pensa nesse seguinte exemplo. Você quer ali falar com uma pessoa, igual eu falei, eu vou trazer algumas coisas para você ter essa reflexão para o que na sua vida pode ser aplicado a diplomacia. Numa pessoa ali que ela está querendo todos os dias emagrecer, mas você está vendo que todos os dias ela não está fazendo nada para emagrecer. E o pior disso é que ela está ali te cobrando, te fazendo sua vida ficar mais difícil. Sua vontade é gritar, pô, você tem que parar de fazer esses treinos que você está fazendo, você tem que fazer isso, aquilo, porque você, na sua cabeça, acha que sabe o que tem que ser feito, mas na cabeça da pessoa não é isso. O óbvio não é óbvio. O que você pensa não é o que a pessoa está pensando. Pode ter um balão e não vai ser óbvio que tem um balão na frente dela. Às vezes, a pessoa ainda não tem as ferramentas para ver, lidar e enxergar com a visão que você tem. Assim como ela tem várias dessas coisas com você. Então, como que você pode abordar um assunto delicado como esse? Incentivando, parabenizando as conquistas. Quando você percebe, nesse caso de emagrecimento, falo por experiência própria, perdi 48 quilos. Eu era obeso, já tive depressão severa, entre outros inúmeros pontos na minha vida, que se eu não tivesse me transformado, eu não estaria mais presente aqui. E bom, o que eu posso falar com propriedade é que quando eu era incentivado, em vez de punido, então às vezes antes a punição era, eu fazia 10 minutos ali de um exercício, eu chegava e falavam, por
que não 15? Poxa, só 10. Ah, amanhã então faz 15. E eu me senti invalidado. Enquanto outras pessoas que eu mandava, caramba, fiz 10 minutos, a pessoa, caraca, que tudo é essa, que top. Vamos pra frente, já tô vendo mudança em você. Me inspirou a mudar. E a diplomacia é quando eu, por exemplo, não estava ali entrando em algum ponto de dieta, eu estou trazendo esse exemplo, vou trazer outros, mas é para você, igual eu falei, pega o conceito por trás e aplica isso na sua vida. A pessoa chegava e quando via que eu estava comendo tudo, em vez de chegar e falar, nossa Arthur, você está comendo tudo, é impossível você emagrecer assim. Pode falar de forma diferente. Fala assim, nossa, você ficou quantas horas ontem na academia? Pô, fiquei 4 horas na academia, até meia-noite, fiquei treinando, cheguei em casa. Nossa senhora, caramba, muito bem. Isso aí é uma resiliência gigante. Nossa, mas eu acho que curioso que até isso aí que você está comendo tem, sei lá, umas 700 calorias. Então é como se equivalesse a um treino inteiro. A pessoa não falou comigo que eu estava desperdiçando meu treino. Ela só colocou as pontuações, não é afirmações, pontuação para que eu concluísse. Eu tenho um caso similar com isso que aconteceu de fato, que foi uma bebida que eu tomava, que tinha não sei 1000 calorias lá, e que alguém me pontuou, nossa, isso daí tem 2000 calorias. E o quê? Eu treinava a semana toda e tomava esse trem de 2000 calorias. Eu falei, meu Deus, eu percebi o que tinha que ser mudado. Diplomacia, muitas vezes, é você estar trazendo para que a pessoa mesmo conclua. É você estar trazendo para que a pessoa mesmo tenha a capacidade, a possibilidade de discernir, que discernimento nada mais é do que escolher dentre as opções e, de fato, conseguir tomar uma ação. Então, uma diplomacia, mesmo no trabalho, em vez de você pontuar algo de forma realmente ali seca, pode ter diplomacia. Ah, a pessoa vai falar, nossa Arthur, mas eu não tenho tempo para isso. Eu preciso que seja feito, eu falo de qualquer jeito. Como eu falei, quando você passa com um trator, mais prejudica do que ajuda. E você quer o melhor ali para aquele momento. Mas você fala, estou esgotado, não vou falar e pronto. Mas esse não falar e pronto está mais prejudicando, te autossabotando do que ajudando. E eu não estou falando que diplomacia é deixar tudo sutileza, passar a mão na cabeça, nada disso. Traga também muitas das coisas, igual ele fala, com honestidade, transparência. É você ser direto também, mas é ser direto com jeito. Então você pode falar uma coisa com diplomacia. E a diplomacia utilizada nesse nosso dia a dia, que não somos diplomatas, é incrível. Porque poucas pessoas fazem isso. E o maior bem que vai fazer é para você, mais do que para o outro. Porque quando, em vez de você reagir ali sobre uma reação, você refletir, você vai estar trazendo mais tranquilidade para a sua vida. E olha, é difícil. É difícil, é pra caramba. Mas olha, me fala uma coisa na vida que não é difícil. E essa coisa, ela vale a pena? Eu acho interessante quando a gente começa a pensar que muitas das coisas na vida são difíceis. Para eu perder aquilo foi difícil. Para eu estar onde eu estou é difícil. Nada é fácil, não existe isso. Agora, não precisa ser sofrido. Uma luta, um sofrimento toda hora. A diplomacia nos mostra, assim como um pouco dos estoicos ali, que dá pra gente lidar com essas adversidades, dificuldades, de forma mais tranquila, mais diplomatas, mais inteiras, sabendo como falar. Isso até pra gente mesmo. Então, pratique essa diplomacia para entender que na vida as coisas que são difíceis, realmente difíceis, elas tendem a valer a pena. Igual eu falei, quase tudo, para não generalizar, mas olha, quase tudo que vale a pena é difícil. Mas nem tudo que é difícil vale a pena. Por quê? Tem coisa que é difícil, mas não vale a pena. O melhor que você pode fazer é largar isso. Mas tem coisas que valeram a pena na sua vida, na sua trajetória até agora, que foram ou não foram difíceis, onde você está agora. As lutas diárias que você fez são ou não são difíceis? São. E elas valem a pena? Muito, porque são por causa delas que eu estou aqui hoje. E o que você faz no hoje é quem você vai ser no amanhã. Então, diplomacia, essa arte de transformar uma realidade dura uma realidade mais sutil, sem passar a mão na cabeça, sem mentir, sem falar nada que possa ferir a outra, mas sim algo que possa construir. Então pensa nessa analogia ali da estrada, em vez de você passar destruindo, você vai passar construindo. E o que é legal disso é que uma construção fica mais forte. Um prédio, quando você constrói um prédio com mais resistência no início, você vai ter uma fundação sólida. Então pode vir vento, pode vir terremoto, que o prédio não vai cair. Você fez uma coisa firme, sólida. E quando você não tem isso,
Qualquer tempestade que vier aí, um ventinho, seu prédio cai. E quantas tempestades e ventos a gente não tem na vida? Quantas tempestades e ventos a gente não tem em uma hora na nossa vida? Pensa na última hora do seu dia. Teve alguma tempestade? Então, a gente precisa achar soluções. Diplomacia é uma forma para a gente trazer mais sutileza nas interações. Por quê? Numa briga, discussão, quem mais prejudica é você. Quem fica mais estressado é você. Você tenta ajudar e acaba prejudicando uma relação. Você quer o melhor, às vezes a pessoa quer o melhor, mas ali, ó, é sintonia, você precisa ter. Guerras começaram por falta de diplomacia. A pessoa achou que um fez outro e agiu por achar. E olha, olho por olho, tava todo mundo caolho. Então a gente precisa mais refletir, pensar para depois agir. Como se fosse ali uma comida. Quando você come uma comida, ela já digeriu na hora ou não? Não! Quando você come algo, ela primeiro você ingere, ela vai digerindo ao longo do tempo, depois ela vai absorver. Assim como a fala, assim como os fatos. Se eu te falar algo agora que você não goste, no momento você entra no instinto luta ou fuga, preservação. Então tudo que eu falar você vai negar. Mas depois você vai digerir e vai ver, nossa, caramba, realmente. Comigo é assim, às vezes alguém me fala uma coisa e eu na hora, não tem nada a ver, eu não sou assim, não tem isso. Tava me defendendo, luta ou fuga. Nossos ancestrais, eles precisavam ter isso. Agora, a gente evoluiu muito mais, a gente não precisa ter isso toda hora ativo. Mas nosso corpo não evoluiu tanto. A gente tem lá dentro o sistema R. Sistema R aqui no nosso cérebro de sistema reptiliano. Réptil mesmo ali, onde que a gente toma essas decisões com base no instinto primitivo. Mas agora, um pouquinho mais atrás, a gente tem um sistema límbico. Que a gente tem também essa capacidade de tomar decisões mais críticas. E além disso, a gente tem o nosso córtex frontal, onde a gente tem a capacidade de refletir, discernir, apreciar e mudar. E se a gente tem essas capacidades, vamos usar ela. Porque sim, a gente tem a capacidade de fazer mal, a gente tem a capacidade de fazer bem. Então se a gente tem a capacidade de fazer o bem e o bem é muito mais gostoso de fazer, vamos fazer o bem. Diplomacia está aí para isso, para a gente trazer isso de forma sutil. E não é igual um diplomata faz, que fica lá horas negociando, porque senão vira uma luta tudo também. Estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma forma de você se respeitar como pessoa. É trazer essa abordagem na sua vida, nas suas interações. Porque olha, a gente tem que achar soluções para viver uma vida mais leve e mais feliz. Nas formas como a gente está abordando, uma forma mais tranquila de viver. Porque se o mundo está agitado, está ansioso, ou a gente acha a solução, ou alguma solução nos acha. Aquela coisa, né? Ou você toma o controle da sua vida, ou alguém toma por você. Ou você sabe quem está no comando da sua vida, ou alguém sabe por você. Alguma empresa, alguém vai tomar esse controle se você não perceber. Você deve ser o protagonista da sua vida. E ser protagonista não significa menosprezar os outros. Nada disso, muito pelo contrário. É valorizar como pessoa para poder valorizar o outro. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então, se eu não tenho paciência nenhuma, como que eu posso estar entregando para alguém isso? Se eu não tenho R$5, como é que eu vou dar R$5 para o outro? Não tem como. Precisa ter primeiro, se fortalecer como pessoa primeiro. E aí que entra isso, essa busca de aprimoramento da filosofia, do conhecimento, para melhorar, para aplicar. E assim o mundo, quem sabe, transformar. Porque, sinceramente, a gente só está aqui pela evolução. O sentido da vida pode ser traduzido como isso também, a evolução. A gente só veio aqui como evolução. Olha ali como que veio tudo. A gente tem que evoluir. Sair de Homo sapiens e ir para Homo intellectus. A gente evoluir cada vez mais. Tirar o nosso lado reptiliano, primata de luta ou fuga, de briga, de um contra outro. Porque, olha, sinceramente, a gente é um. Que a gente está aqui, somos um. E não precisa de muito para perceber isso, não. Não precisa de muito para a gente perceber que nesse mundo a gente está aqui como um só. E se você não vê dessa maneira ainda, é uma humanidade. É uma espécie. Não tem mais os neandertais como já tinha antigamente. Homo sapiens, acabou. Então, por que a gente vai ficar se matando um outro da espécie quando a gente tem essas capacidades? Às vezes é pedir demais de um leão não atacar o outro. Ok, é pedir demais dele, mas um ser humano não é. A gente é melhor que o leão? Não, claro que não. Somos diferentes. Frequência, o que é melhor? 10 AM ou 20 AM no rádio? Sei lá, elas são diferentes. Uma não é melhor que a outra. São diferentes. E você tem a capacidade de mudar a frequência na vida, mudar a frequência das coisas que você coloca, porque a gente é um reflexo do que a gente consome. Igual eu falei da digestão das informações. A gente é um reflexo do que a gente consome. Se a gente só consome notícia ruim na rede social, a gente vai se tornar uma pessoa ruim. Se a gente só convive com pessoas negativas, a gente vai se tornar negativo.
Consuma boas coisas na sua vida. Tenha boas referências, boas companhias e utilize a diplomacia para você ver a diferença que vai fazer prática na sua vida e no seu dia a dia. Conte comigo para essa busca de uma vida mais tranquila, mais leve, mais feliz, meio ao mundo moderno. E perceba que eu boto mais leve, não é uma vida leve, zen, não sei o que, não. E eu vivo isso, eu escolhi, tomei uma decisão, empreender em colocar soluções de marketing, automação e IA. Olha aqui, 3 coisas que você pode me falar, nossa, tem nada a ver com uma vida mais leve. Tem tudo a ver, tudo a ver. E é por isso que eu tomei essa decisão de eu não vou para um iglu, não vou para o alto de uma montanha lá ficar. Não, vou ficar aqui, onde é necessário. E bom, o convite está feito para entrar aí junto para o canal, ver os vídeos e a gente trocar essa ideia aqui nos comentários, sua opinião sobre esse tema e, de fato, o que a gente pode fazer juntos para tornar a nossa vida mais leve e mais feliz. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo conteúdo aí de filosofia, vida e de formas para a gente estar tendo mais tranquilidade. Até mais, tchau, tchau!